Então havia um movimento na Deep Web, exatamente, no mundo inteiro se combinando ataques em série no mês de abril de 2019 como um tributo a Columbine. E aí começaram a chegar muitos casos. E aí chegou o caso dessas meninas, que elas... Tinha um homem vendendo uma arma de fogo no Facebook, na época ainda era Facebook que eles usavam. Então esse homem era um militar, estava vendendo a arma dele, a arma pessoal dele, que tinha porte no Facebook. E elas combinaram de comprar e pediram pra ele, 2 meninas. É o único caso que eu soube de ataque de escola praticado por menina. Os outros são todos meninos. E aí elas combinaram o preço e tal, e pediram pra ele entregar num determinado endereço, num determinado horário. 1h da tarde, num endereço tal. Quando ele foi olhar o GPS, ele viu que esse endereço era uma escola. E aí o que ele fez? Ele, em vez de ir 1h, ele foi às 7 da manhã, procurou a diretora e falou: olha, tem 2 alunas aqui, fulana e fulana, que combinaram de comprar uma arma. E eu tô preocupado. Bom, aí quando elas chegaram, 1h da tarde, a diretora chama elas pra conversar, as 2 admitem que iam comprar arma, matar os colegas e se suicidar. Simples assim. Simples assim. 2 meninas de 13 anos. Como se fosse assim, a gente vai comprar um chiclete e botar no cabelo da coleguinha. Aí... foram pra delegacia, vieram pra audiência. Entra a primeira menina. Uma menina muito magrinha, muito branquinha, com o cabelo assim escorrido na frente do rosto, assim, sabe? Meio adolescente emo, né? Meio emo, meio assim, meio Samara do Chamado, assim, sabe? Uma coisa assim, uma aparência assim, meio sinistra, assim, bem assim, menina claramente não tava bem, assim, triste, meio desorganizada. E aí entra a primeira, daqui a pouco, quando entra a segunda, é a primeira de novo. Elas eram gêmeas idênticas. E ninguém me tinha me avisado, né? Assim, então, gêmeos, quando você vê gêmeos idênticos, sempre tem uma quebra da lógica, né? Sempre tem aquele um segundo de susto, assim, de surpresa, porque é uma coisa que quebra a lógica. Imagina isso dentro da audiência. Eu ficava arrepiada, assim, do susto que eu tomei. E aí a história era a seguinte, aí as 2 estudando na mesma turma a vida toda. Desde sempre. Com uma aparência fora do padrão, então sofriam bullying, ninguém falava com elas eram as estranhas, que a turma inteira chamava, e elas só ficavam uma com a outra. Em determinado momento, a mãe delas estava prestando depoimento e se referia, né, às meninas, então falava assim, eu tava na cozinha e ela tava no celular, e aí ela fez assim, ela fez assado. Aí a promotora de justiça que trabalhava comigo perguntou assim, quando a senhora fala ela, a senhora tá se referindo a qual das 2? Vamos supor, nomes fictícios. Júlia ou Fernanda? A mãe falou as 2. A mãe se referia às 2 filhas da mesma maneira, como se fosse uma só. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.